Convivência entre lavouras produtivas e milhões de abelhas, que dura aí décadas, é exemplo perfeito de manejo inteligente, ciência aplicada e diálogo no campo. Uma família no Paraná prova aí que a soja e as abelhas podem crescer juntas, desafiando mitos e aumentando a produtividade. Décio, por que ainda existe a ideia de que soja e abelhas não podem conviver no mesmo espaço? Bom, existem diversos motivos, eu vou tocar nos principais. Em primeiro lugar, esta associação entre soja e abelhas é muito recente, é uma novidade que surgiu aí nos últimos 20 anos, nas duas últimas décadas. Então, ainda nós estamos presos a alguns paradigmas do passado. Um deles, por exemplo, dizia que a soja ela é autopolinizável, ela não precisa de nenhum polinizador para produzir. Isso é parcialmente verdadeiro. Realmente a soja pode produzir sem auxílio de polinizador. Mas o que nós descobrimos através de pesquisas e através das experiências de campo é que se houver polinizadores, aumenta a produtividade da soja. Outra questão é que se olhava a produção de soja exclusivamente pelo lado do produtor, montava-se o sistema de produção com todas as tecnologias, sem se importar com o que acontecia com as abelhas. E principalmente na questão fitossanitária, isso trazia uma série de problemas, como com certeza depois a nossa amiga Lígia vai abordar. Então isso exigiu que houvesse esse entendimento entre apicultores e agricultores, através de boas práticas, para que houvesse efetivamente uma integração. Então eu imagino que esses sejam as duas principais razões. Ô, Lígia, agora como começou aí a relação entre a apicultura e a produção de grãos aí na sua família, na família Jung? Então, aqui foi meio que um acaso do destino. A gente sempre teve abelha, desde quando comprou-se a propriedade, na década de 50 ali, para ter o açúcar da casa, né? Como a abelha como fonte de açúcar, que não tinha dinheiro para comprar açúcar, então o mel virou o açúcar da propriedade. Ainda era café, depois veio a geada, dizimou com os cafezais e entrou a soja. E as abelhas ficaram por aí perdidas, nos campos aqui do sítio. Uns 2 anos depois que entrou a soja, ali mais ou menos 76, 8, pelas contas do meu pai, eles perceberam que as abelhas tinham mel numa época que não era normal para eles colherem. Que eles colhiam mel de café, que era mais ou menos em outubro, e daí eles começaram a ver que tinha mel em fevereiro, janeiro, fevereiro. Lembrando que naquela época se plantava soja mais tarde, o ciclo muito mais longo do que hoje. E eles começaram a pensar, da onde que está vindo esse mel? Da onde que elas estão fazendo? E eles, um dia, simplesmente carpindo a soja, tirando os matos do meio da soja, eles viram abelhas visitando a flor da soja. E daí eles falaram, olha aqui, acho que elas estão usando. Então foi uma coisa do acaso do destino que fez, e desde essa época a gente mantém um certo cuidado nas aplicações de produto na soja para não prejudicar a abelha. E a nossa safra de mel é na florada da soja. Então agora eu estou finalizando a minha safra de mel. Bem na final da florada da soja. Olha só que interessante, né? Foi a observação do produtor, a curiosidade, né? O dia a dia aí no campo que promoveu essa descoberta. E, Heber, como o manejo integrado de pragas ajuda a proteger as colmeias e a lavoura aí ao mesmo tempo? Bem, o manejo integrado de pragas, né, pelo próprio nome diz, ele envolve uma série de técnicas para que você controle de forma efetiva ali essas pragas e até evite pulverizações que não sejam necessárias. Como a abelha é inseto, ela vai sofrer com os inseticidas. Então, tendo bem ajustado o que é praga, o que é polinizador, o que é perigoso e o que não é perigoso para a abelha, o produtor consegue ali resolver o lado da praga e ainda ter as abelhas como polinizadores para contribuir com a produtividade.